paz do Senhor, queridos. Chegamos à lição de número 5. O tema da lição de hoje é o Messias abandonado por seus discípulos. O texto está em Zacarias, capítulo 13, versículo 7, que diz: Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Mais uma profecia do profeta Zacarias se cumpriu. Deus havia anunciado este acontecimento há mais de 500 anos por meio do profeta. Assim aconteceu quando Jesus, o Supremo Pastor, foi preso. Seus discípulos lhe deixaram e fugiram. O evangelista Marcos, no capítulo 14, versos 48 ao 50, narra este momento. Disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o todos, fugiram. Jesus, sendo o Messias, sabia que todas estas coisas iriam acontecer, pois ele mesmo já havia dito isto aos seus discípulos. Em Marcos, capítulo 14, verso 27, está escrito: Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus nunca enganou os seus discípulos, mas sempre os advertiu acerca dos futuros acontecimentos. Imagine como deve ter sido assustador ver as tochas de fogo, o tropel da multidão e o barulho de muitas vozes daqueles que se encaminhavam ao Getsêmani, onde eles estavam. O lugar era de uma escuridão profunda devido às muitas árvores. Judas havia entrado em acordo com os guardas do templo, dizendo: Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. Mateus capítulo 26, 48, parte B. Judas beijou Jesus em seu rosto. O texto diz: Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Pedro ainda reagiu, conforme João 18:10 descreve. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus acudiu dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou, conforme Lucas 22:51. Quando Jesus diz a Pedro, basta, ele está dizendo, tudo está conforme a profecia. Jesus chega a perguntar a Pedro, como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Mateus 26:54. O caos estava instaurado, havia muito barulho, a multidão estava armada, pois Jesus disse: Saíste com espadas e porretes para prender-me como a um salteador. Aqueles homens vieram decididos a levar Jesus preso a qualquer custo, e os discípulos não estavam preparados para lutar contra inimigos armados. Eles pareceram covardes e medrosos, mas era necessário que assim acontecesse. Ver os discípulos fugirem não causou nenhuma admiração ou surpresa em Jesus. Eles estavam apavorados e, ao fugirem, Jesus sabia estarem seguros e sabia também que em breve, depois da sua ressurreição e de serem revestidos do poder do Espírito Santo, aqueles fracos e medrosos discípulos se tornariam corajosos e ousados. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa hoje
e para todo sempre. Amém.